Casa da Acolhida. É uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês para dar continuidade no estudo do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 19, que tem o título Apacenta. Então, que Jesus abençoe este momento, que seja edificante para todos nós. Vamos à leitura. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse, e está descrito no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Bom, então vamos primeiro aqui extrair, né, o que seria esse apacentar. O que é apacentar ou pastorear, né? Além de dar o alimento ao rebanho, né, as ovelhas, é guiar, conduzir elas a esse pasto para que elas possam nutrir, cuidar, vigiar, né, elas ensinar também, né? Então esse foi o convite, né, que Jesus fez a Pedro, pedindo para que ele desse essa continuidade no apostolado de Jesus, né? Que ele continuasse essa condução do rebanho de Jesus. E o momento em que Jesus disse isso a Pedro foi em uma das suas aparições após a crucificação, né? E foi quando Jesus, numa passagem muito conhecida, que Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes se ele o amava. E Pedro respondeu que sim, que amava, e devolvendo para Pedro, Jesus disse as 3 vezes também: então apacenta as minhas ovelhas. É essa passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 21. E uma coisa curiosa que nós podemos analisar aqui, abrindo um parêntese, é porque Pedro era o discípulo mais velho, era o discípulo onde Jesus dormia, né? Porque o culto, né, que Jesus fazia com os discípulos sempre se dava na casa de Pedro. Então Pedro estava sempre muito próximo a Jesus. Então a gente pode pensar, por que Jesus não disse isso a Pedro antes da crucificação, né? Aí nós vamos entender por quê. Porque até então o temperamento de Pedro era um temperamento rude, Pedro era uma pessoa impulsiva, ele era ríspido, né? E podemos dizer que ele inclusive se achava em alguns momentos se achava melhor do que as outras pessoas, né? E o momento de virada de chave de Pedro foi no momento onde ele fez a negação a Jesus. Nós temos aí os relatos de Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo que é a negação de Pedro, onde Jesus, isso está na Bíblia também, né, no Evangelho, Jesus disse a Pedro que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. E Pedro
quando constatou, quando ele percebeu que ele realmente negou a Jesus, ele percebeu o quão sensível era o ser humano, e Jesus inclusive fala no livro Boa Nova, né? O ser humano ele é mais frágil do que mal. Então Pedro percebeu, neste momento que negou Jesus pela terceira vez e o galo cantou, ele percebeu como ele julgara mal as pessoas transviadas da verdade, do bem, como Pedro também se achava melhor do que as mulheres mais infelizes, de vida mais infeliz. Então ele naquele momento, a partir dali, ele começou a perceber que ele também tinha comportamentos assim. Então que ele precisava fazer essa mudança. Porque se Jesus pedisse a Pedro, antes deste momento, para apacentar as ovelhas, Pedro não teria condições nenhuma sequer de entender o que seria a importância e a complexidade desse apacentar. Então é muito importante a gente tomar como exemplo e perceber isso, essa mudança, nesse padrão, desse comportamento de Pedro, de perceber que ele precisava fazer esse caminho de retorno para dentro de si e modificar o seu íntimo também. Emmanuel, ele inicia, né, a narrativa dizendo, né, que significativo é o apelo do mestre, porque vai ser justamente de contramão com o comportamento anterior de Pedro, né, que vai ser com brandura, né, com respeito ao momento vivido por cada pessoa, sem julgamentos. Só assim que nós poderemos colaborar de fato com nossos semelhantes, né? Então, a importância de se reconhecer também neste caminho de aprendizado, né? Se deve a isso. E por isso o momento em que Pedro foi chamado por Jesus após a sua crucificação, né? Devemos nos colocar no lugar do outro para conseguir sentir as suas necessidades e poder auxiliar de forma assertiva, de forma humana, né, e amorosa também. A rebeldia e a ingratidão, nesses casos, elas sempre vão passar pelo caminho de quem quer colaborar, de quem quer fazer esse trabalho, de quem quer ser esse discípulo do Mestre, de auxiliar a conduzir, a se conduzir e a conduzir o rebanho até o Mestre, né? Então nós vamos sim encontrar a ingratidão, rebeldia, mas nós não podemos permitir que o desânimo ou a condenação nos envolva, né? Porque os esclarecimentos, tanto para nós quanto para o nosso semelhante, virão com o tempo, né? A piedade e a paciência sempre serão os nossos melhores recursos, para nós e para o nosso semelhante. Ajudar ao próximo ao invés de vergastá-lo, né? O que significa isso? Ajudar o próximo sem chicotear com palavras de julgamento, né? Reforçando os erros das pessoas, porque assim nós, ao invés de ajudar, nós vamos estar humilhando as pessoas, né? Educar sempre. Quando Emmanuel diz isso, educar sempre, nós podemos entender a complexidade desse convite de Jesus a Pedro, porque Pedro só perceberia nessa complexidade, talvez com o passar de muitos anos de caminhada, nessa caminhada. Porque enquanto caminhava, conduzia e educava o rebanho de Jesus, Pedro conseguiu fazer esse mesmo caminho na sua própria jornada, né? Não tem como esperar ser melhor, né, para poder colaborar com o Mestre, né? Vivenciando, errando, reconhecendo em nós as fraquezas e as inclinações que Pedro, nesse caso, e nós também somos convidados a fazer essas reflexões, que nós vamos reconhecer o nosso erro, aprender como não proceder novamente, né, e continuar na nossa jornada, na nossa tarefa diária, no nosso meio, no nosso convívio familiar, em todos os convívios que nós temos, né, diante da sociedade, no planeta Terra. Pedro é, então, esse grande exemplo de perseverança, né, que nós podemos utilizar, de se permitir o despertar da consciência
ter o desejo de transformação do homem velho no homem novo, que caminha fazendo esforços para se reconhecer e modificar os seus padrões de comportamento, com a alegria da renovação pessoal e através dos exemplos em sua própria vida. Ele orienta, conduz e caminha junto de seu semelhante. Que nós possamos nos espelhar nesses exemplos do apóstolo Pedro para conseguir fazer a nossa reforma íntima, caminhando juntos aos nossos irmãos de jornada terrestre, colaborando com todos e assim crescendo cada dia mais, né, no nosso íntimo, nós possamos cada dia mais colaborar com o Mestre Jesus nessa lida maravilhosa que é conduzir o rebanho dele até ele. Então, meus irmãos, gostaria de agradecer pela oportunidade. Espero que esse estudo colabore, contribua para o engrandecimento pessoal de cada pessoa que assistir o vídeo. Tá? Muita paz a todos, fiquem com Deus.